Em uma pequena cidade da costa espanhola, algo horrível foi descoberto em um apartamento aparentemente comum. O que parecia ser apenas mais um dia se tornou o início de um mistério sombrio que mudou tudo para sempre. Quem era a vítima? Como ela foi parar lá? Vamos descobrir juntos no Marcelo Martin Crimes Reais. Tudo começou em Torremolinos, uma pequena cidade na costa de Málaga, na famosa Costa del Sol. No dia 6 de junho de 2023, um grupo de policiais foi chamado para investigar uma denúncia na rua Garcia de la Serna. Eles entraram no duplex que estavam procurando e foi aí que começaram a usar um sofisticado sistema de raio-x para verificar o que tinha escondido atrás das paredes. Eles vasculharam todos os cantos, cozinha, banheiro, quartos, telhado, até que, finalmente, no fundo do vestiário, encontraram algo. Com a ajuda dos inquilinos, começaram a quebrar a parede com marteladas fortes, até que, depois de muito esforço, conseguiram liberar uma grande caixa de madeira. Parecia um caixão. Na Europa, o sistema construtivo difere um pouco do sistema de construção aqui no Brasil. Lá é comum, principalmente em construções mais antigas, ter espaços vazios entre cômodos, ou por reformas ou por melhor aproveitamento do espaço. Quando abriram, um cheiro forte e insuportável invadiu o ambiente, fazendo seus olhos lacrimejarem e suas narinas arderem. Dentro da caixa, o que parecia ser uma tentativa desesperada de disfarçar o odor com limões, foi rapidamente removido. Então, sob aquela camada, estava o que ninguém esperava, um saco plástico preto que escondia um corpo sem vida de uma mulher. Em seu torso, um buquê de flores murchas e ao lado uma faca com vestígios que pareciam ser sangue seco. Dias depois, a polícia científica fez os testes de DNA, confirmando o que todos temiam. O corpo era de Sibora Gagani. Mas quem era Sibora e como ela foi parar ali, em um local tão remoto e misterioso? Sibora nasceu em 1992, uma jovem albanesa cheia de sonhos. Cresceu na pequena aldeia de Netuno, perto de Roma, com a sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Elizabeth, a sua mãe, lembra-se bem de como a filha sempre teve uma paixão por crianças. Ela sonhava em ser professora, mas como a vida nem sempre foi fácil, vinha de uma família humilde, ela teve que ajudar desde cedo, trabalhando em sorveterias, até mesmo em fábricas de alimentos. Sibora também adorava ser fotografada, tinha aquele brilho nos olhos, aquele sorriso cheio de vida, mas em 2009 sua vida mudaria completamente. Ela conheceu Marcos Gallo Romeo, um carpinteiro italiano de 31 anos. Na época, Sibora tinha apenas 17 anos e acabara de terminar a escola. A diferença de idade não parecia ser um problema. A família dela parecia aceitar isso muito bem. Eles passavam os fins de semana juntos, compartilhando refeições e momentos tranquilos. Marcos tinha um perfil protetor, carinhoso, e sim, eles se amavam de verdade. No entanto, com o tempo, Marco começou a enfrentar problema com o desemprego. Ele já estava cansado de procurar e não encontrar trabalho. E um dia ele disse para Sibora que queria mudar de cidade em busca de novas oportunidades. Queria firmar a sua carreira em hotelaria, tentar uma vida melhor em outro lugar. Sibora ficou animada com a ideia de começar uma vida nova em um país diferente e com a aprovação de seus pais, ela se preparou para a aventura. Em 2011, Sibora e Marco chegaram em Torremolinos, uma pequena cidade acolhedora com vistas para o mar Mediterrâneo. Estavam felizes, animados com a ideia de uma nova vida em um novo lugar. Sibora conseguiu um emprego como garçonete em um bar local, enquanto Marco foi contratado em uma pizzaria. O sonho de uma vida melhor parecia finalmente se concretizando. Sibora visitava sua família em Netuno e sempre que podia, trazendo um pouco de dinheiro e tentando manter as conexões com as suas raízes. Mas com o tempo, as dificuldades financeiras do casal se acentuavam. Pequenos consertos, como a reforma da cozinha e do banheiro, eram um desafio. E por isso, recorreram aos serviços de um pedreiro italiano, um amigo do Marcos, que morava em Benal Madena, um município próximo. Para tentar ganhar algum dinheiro extra, Marcos se envolveu com negócios ilícitos, vendendo substâncias em casas noturnas. Às vezes, ele levava até os próprios clientes para o duplex deles. Enquanto isso, Sibora se desgastava trabalhando em turnos duplos e triplos no bar. Cansada, ela costumava voltar para casa exausta. Há relatos de ligações para sua mãe desabafando sobre a angústia e infelicidade que sentia. Em uma dessas noites, Marco chegou mais cedo em casa e encontrou vários pacotes na bolsa de Sibora. Ela lhe disse que queria abrir um negócio, mostrando-lhe quase 25 mil euros. Marco, surpreso então,
perguntou da onde o dinheiro tinha vindo. Cibora, com certa hesitação, respondeu que o dinheiro vinha de alguns agiotas albaneses que ela conhecia. Naquela época, em Costa del Sol, estava tomado por uma máfia albanesa. Em 2008, a Guarda Civil até desmantelou uma célula criminosa que envolvia tráfico de armas, roubo de carros e principalmente empréstimos para pessoas em apuros financeiros. Marco, preocupado, ficou ainda mais tenso ao saber que sua namorada havia se envolvido com um grupo tão perigoso. Mesmo assim, ele tentou apoiar, tentando ignorar o perigo crescente. Em uma noite, depois de algumas bebidas, Marco e Cibora saíram para comemorar com 2 colombianos da cidade vizinha, Benalmádena, que estavam interessados em comprar as substâncias recreativas, clientes do Marco. A noite foi confusa e intensa. Marco não se lembrava de muitos detalhes, mas ao acordar de manhã, encontrou Cibora chorando. O dinheiro, aqueles 25 mil euros que ela pegou com os albaneses, já não estava mais ali. Ela procurou pelo apartamento, pelo esconderijo e nada. Aquela noite, algo mudou. A vida do casal nunca mais seria a mesma. De repente, tudo vira um grande pesadelo. Com o passar dos meses, Marco percebeu que a situação de Cibora estava piorando. Ela começou a receber cada vez mais chamadas ameaçadoras dos agiotas. Era uma cobrança insistente da dívida que ela não podia pagar. Marco viu que a mulher que amava se afundando em um colapso nervoso e o medo que ela desaparecesse de uma hora para outra tomou conta dele. Ele temia acordar um dia e perceber que ela havia fugido, deixando-o para trás sozinha e sem nenhuma explicação. No final de 2013, Cibora anunciou que precisaria voltar para Netuno, para passar um tempo com a sua família e tentar fugir um pouco da pressão que sentia. Marco ficou preocupado, mas após algumas semanas não conseguiu mais viver com a incerteza e decidiu ir atrás dela, na esperança de recuperá-la e de convencê-la a voltar. Depois de uma longa conversa, Marco conseguiu finalmente persuadi-la a retornar à Espanha. Ele prometeu que, quando tudo se resolvesse, eles iriam se casar. A ideia de um futuro juntos parecia animar Cibora, e ela, com um brilho nos olhos, contou a um vizinho do prédio sobre os planos para um grande casamento, um sonho que ela tinha para o futuro. Mas aquele casamento, um belo sonho, nunca se concretizaria. Apenas um mês depois, em 7 de julho de 2014, Marco ligou para Elizabeth, a mãe de Cibora, com uma preocupação crescente. Ele havia notado que Cibora estava cada vez mais distante e parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Ele perguntou a Elizabeth nervoso: "Ela voltou para a Itália?" Elizabeth, surpresa e confusa com a pergunta, respondeu: "Não, por que você está perguntando isso, Marco?" Sem saber o que fazer, ele desligou rapidamente o telefone, ainda mais perturbado. Ele não conseguia entender como ela podia ter ido embora sem levar nada. Suas roupas, escovas de dente, malas, tudo estava em casa, mas Cibora não estava lá. Elizabeth tentou ligar para sua filha, mas o celular de Cibora estava desligado. Nenhuma mensagem, nenhum sinal, como se ela tivesse sumido da face da terra. Era como se ela tivesse sido engolida, comentou a irmã de Cibora, tentando entender o desaparecimento. Cibora Gagani tinha 22 anos quando foi declarada oficialmente desaparecida. A situação começou a levantar mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, ninguém conseguiu entrar em contato com Cibora, nem sua família, nem Marcos, nem seus amigos. O celular estava desligado. Ela não retornou mensagens ou e-mails. A polícia investigou e em uma das primeiras hipóteses foi que talvez ela tivesse escondida por vontade própria. No entanto, isso parecia improvável. Elizabeth recordou-se que, da última ligação que ela teve com a sua filha, ela havia relatado para a mãe que se ela terminasse esse relacionamento, ela ia ter que desaparecer. O chefe de Cibora também ficou preocupado e achou bastante estranho que ela tivesse partido sem avisar e nem sequer cobrar as últimas semanas de trabalho. Marco, cada vez mais desconfortável, evitou falar sobre a dívida com os agiotas albaneses ou sobre o tráfico de substâncias. Ele temia que a polícia investigasse sua vida e os negócios que mantinha escondido. A polícia então começou a considerar a possibilidade de suicídio, dado o histórico de pessoas que, como Cibora, enfrentavam dívidas altas e dificuldades financeiras. Mas no caso de Cibora faltava o essencial: cadê o corpo? Foram feitas várias buscas no duplex onde ela morava, mas nada foi encontrado. Os vizinhos também foram interrogados. O idoso afirmou ter visto Cibora saindo com malas no dia do seu desaparecimento. Outros amigos de Cibora disseram ter cruzado por ela nos corredores do prédio, mas ninguém sabia realmente do seu paradeiro. O mistério tomou um rumo ainda mais estranho quando foi descoberto que Cibora estava vivendo em Málaga sob um nome falso, Simona Faraoni. Ela havia mudado sua identidade. Irmão de Cibora, Etilis,
tentou explicar aos policiais que o passaporte italiano da sua irmã havia expirado e ela precisou usar documentos falsificados para continuar permanecendo na Espanha. Isso fez com que os investigadores começassem a acreditar que talvez ela tivesse fugido para evitar que a polícia descobrisse o uso dos passaportes falsificados. A busca por Ciborra tornou-se ainda mais difícil à medida que o tempo passava. Os agentes foram forçados a visitar hospitais e centros penitenciários, não só à procura de Ciborra Gagani, mas agora também a Simone Faraoni, a nova identidade. Eles entraram em contato com companhias aéreas, verificando se alguém com esse nome havia embarcado em voos durante as datas do seu desaparecimento. Meses se passaram sem resposta. A família cada vez mais desesperada. As autoridades pediram colaboração à população. A associação SOS Pessoas Desaparecidas foi fundamental, ajudando a divulgar a imagem de Ciborra, com a sua descrição: 22 anos, olhos e cabelos castanhos e tatuagens distintas, uma data no braço, um desenho nas costas e uma estrela no pé e outra na nuca. No entanto, apesar dos esforços, os testemunhos que surgiram eram um tanto intrigantes quanto confusos. Alguém na Itália afirmou ter visto uma jovem parecida com ela em Nápoles. Outra testemunha relatou tê-la visto caminhando à noite pela orla marítima de Corunha, acompanhada por um homem negro. E mais um disse que viu em um ônibus com destino à Argentina, acompanhada de homens que pareciam ser venezuelanos ou colombianos. Marco, cada vez mais preocupado, fez vir chamadas para a família de Ciborra, indicando onde havia colocado os cartazes desaparecidos ao longo de Costa del Sol. Elizabeth, em um momento de desespero, recebeu uma ligação de Marco. Ele lhe contou que alguns contatos haviam dito que haviam visto em uma discoteca em Málaga, saindo com um homem que falava uma língua estranha, talvez búlgaro, sérvio ou até mesmo albanês. Mas Elizabeth já estava cansada e começou a duvidar de tudo. Ela confessou que as declarações estavam ficando cada vez mais confusas e que a filha parecia estar em todos os lugares e ao mesmo tempo em lugar algum. Enquanto isso, o tempo continuava a passar, implacável. A vida das pessoas ao redor seguiu em frente, sem saber o que havia acontecido. Após o desaparecimento de Ciborra e com o caso esfriando, Marco se mudou para um novo apartamento, enquanto o imóvel que ele e Ciborra compartilhavam permaneceu vazio por algum tempo. Esse apartamento, em Torremolinos, foi posteriormente ocupado por novos inquilinos, David e sua namorada, que viveram ali por 7 anos sem jamais saber da tragédia oculta nas paredes. Enquanto isso, o sofrimento da família de Ciborra continuava, e um fato devastador ocorreu. O pai de Ciborra faleceu sem jamais ter obtido resposta sobre o destino de sua filha. Nada parecia fazer sentido, até que na primavera de 2023 algo novo aconteceria. No dia 7 de maio de 2023, os pais de Marco apareceram no restaurante italiano onde Edilis Gagani, o irmão de Ciborra, trabalhava. Edilis, surpreso, os recebeu e com uma expressão de desconfiança perguntou o que estavam fazendo ali. A mãe de Marco, com grande segurança e um brilho de esperança nos olhos, afirmou que Ciborra sempre esteve em Portugal, sem dar mais detalhes, provavelmente alguma pista falsa do paradeiro. Edilis, embora desconfiado, se animou com a possibilidade de respostas, mas em poucas horas a conversa tomou um rumo ainda mais inesperado. Ele contou a Elizabeth, sua mãe, o que ele sabia, mas ela, já cansada de tantos anos de incertezas, não tinha energias mais para enfrentar. Os 10 anos de dor e dúvidas pesavam demais em seu coração. Os pais de Marco estavam ali, mas nada parecia trazer clareza. A esperança parecia se dissipar a cada minuto. Então, algo aconteceu. 10 dias depois, em 17 de maio, a situação tomou um rumo trágico e inesperado. Era meio-dia e os funcionários de um bar em Torremolinos ouviram gritos desesperados de uma mulher vindo da praia de Caribuela. Os vizinhos, alarmados, rapidamente chamaram os serviços de emergência. Pouco depois, patrulhas policiais e ambulâncias chegaram à cena, no número 38 da rua São Guinés. Testemunhas disseram à polícia que ouviram uma luta intensa antes de verem um homem correndo rapidamente para fora do prédio. Quando os policiais chegaram ao local dos gritos, a porta estava aberta. Lá dentro, encontraram uma jovem caída no chão, com uma mochila ao lado e cercada por uma poça de sangue. Os paramédicos verificaram seu pulso, mas já era tarde demais, a mulher havia sido esfaqueada 16 vezes. Os investigadores logo identificaram a vítima. Seu nome era Paula Martim. Ela tinha 28 anos, nasceu e foi criada em Málaga, sendo a segunda de 3 irmãos. Sua irmã mais velha lembrava-se de Paula quando era uma menina brilhante, apaixonada por xadrez, uma das melhores atletas da escola. Paula sempre teve grandes sonhos e criminologia era sua paixão.
Mas, infelizmente, um vínculo tóxico a afastou de seus objetivos. Paula engravidou de um homem violento e, depois de enfrentar abusos, ela tomou coragem e o deixou, mas sem antes registrar a denúncia. Em 2020, ela parecia finalmente ter encontrado uma luz no fim do túnel quando iniciou um novo relacionamento. Ela estava animada e cheia de esperanças. Contou a sua irmã sobre um estrangeiro que conheceu em Belém, perto de Málaga, que parecia um homem perfeito. Ele a tratava bem, era bem organizado, cozinhava maravilhosamente bem e até acordava ela com café da manhã na cama. Era tudo que Paula sonhava. Encantada, Paula foi morar com ele em um pequeno apartamento em Torremolinos. A princípio, ela disse que queria começar a trabalhar com alvenaria, mas logo conseguiu um bom emprego em um bar local. Juntos, cuidaram de 2 filhos lindos e Paula parecia finalmente ter alcançado a estabilidade e felicidade que tanto desejava. Mas, por trás da aparente perfeição, algo estava prestes a dar errado. O relacionamento começou a tomar rumos inesperados e os erros começaram a pesar, sem que Paula percebesse o perigo iminente. No final de 2021, uma tarde, enquanto levava seus filhos para a escola, o professor de Paula aproveitou a oportunidade para perguntar sobre o que ela estava fazendo, já que não havia algum tempo. Paula havia se afastado. Ela respondeu que estava angustiada e em tratamento psiquiátrico, pois não queria sair de casa. Mas a verdade era bem diferente. Ela não queria mais sair de sua casa porque a situação com o namorado havia se tornado insustentável. Ele, que antes parecia amoroso, de repente se transformou em um homem ciumento e controlador. Ele não gostava que Paula usasse maquiagem, controlava seu celular, proibiu até que ela tivesse redes sociais. Chegou ao ponto de impedi-la de ir ao ginecologista, suspeitando que ela estivesse flertando com o médico. Em um momento de total descontrole, ele bloqueou seus cartões bancários, simplesmente porque Paula queria viajar sozinha para sua cidade natal. Ele não queria que ela saísse de casa, ele queria que ela ficasse sob seu teto para sempre. As discussões entre eles se intensificaram, e na semana anterior à tragédia, o casal foi a Málaga visitar a família de Paula. Sua irmã percebeu que Paula parecia cada vez mais distante e cansada, mas não sabia o que estava realmente acontecendo. Na véspera do dia 17 de maio, Paula fez uma última ligação para sua irmã. Relatou que não aguentava mais. Ela estava decidida a terminar o relacionamento, mas não conseguia explicar o motivo que levaria a tomar essa decisão drástica. Aquela foi a última vez que sua irmã ouviu sua voz. No dia 17 de maio, por volta do meio-dia, os gritos de Paula ecoavam pela rua. Ela gritava por socorro. Quando a polícia chegou, os vizinhos informaram que viram o namorado saindo rapidamente do prédio. A patrulha começou a procurar o homem. Espalharam suas fotos nas redes sociais e lojas locais. Por volta das 5 horas da tarde, uma das patrulhas localizou um homem tentando arrombar a porta de um condomínio. A polícia se dirigiu imediatamente até o local. Com o olhar atento dos moradores daquela pacata cidade, várias patrulhas cercaram o suspeito. Sem opção de fuga, o homem se entregou sendo algemado e levado à delegacia. Horas depois, um vizinho de Málaga viu a foto do detido nas notícias e ficou completamente atordoado. O homem preso parecia ser o mesmo que ele conhecera tempos atrás. Imediatamente, ele escou o número de Elizabeth Gagani e relatou o que havia descoberto. O homem preso não era ninguém menos que Marco Galo Romeu. Ao consultar os registros, a polícia descobriu que já haviam 2 relatos anteriores contra ele de violência de gênero, com horas de restrição aplicadas. Mas as surpresas não pararam por aí. Investigando mais a fundo, descobriram que na Itália, Marco tinha um histórico psiquiátrico grave. Em 1996, ele fora diagnosticado com esquizofrenia, internado em um hospital psiquiátrico devido a alucinações e episódio maníaco. No entanto, ele nunca mencionou isso a Cibora ou a sua família. Quando questionado sobre a morte de Paula, Marco admitiu à polícia que havia se entregado ao álcool e ao uso desenfreado de substâncias psicoativas nos dias que antecederam o crime. Na manhã do assassinato, ele viu Paula com uma mochila nas costas, pronta para sair. Foi então que uma discussão intensa começou. Gritaram um com o outro, as palavras se tornaram cada vez mais agressivas. A briga escalou para uma luta física, até que, de repente, Paula pegou uma faca na cozinha, a mesma que estava na gaveta. Marco, então, em surto de raiva, agarrou ela pelo pescoço e a jogou no chão. Paula gritou por socorro, mas Marco, completamente fora de controle, desesperado para silenciá-la, ele arrancou a faca das mãos dela e cravou a lâmina diversas vezes em seu corpo. Quando terminou, como se nada tivesse acontecido, ele trocou de roupa, lavou as mãos no banheiro e fugiu, correndo pela porta da frente. Depois disso, Marco disse que não se lembrava de mais nada. Ele parecia completamente perdido, como se o peso de sua própria confissão o tivesse consumido. Mas, mesmo assim, as razões por trás do seu ato ainda permaneceriam ocultas, um enigma que nunca foi totalmente resolvido.
Enquanto era levado para sua cela, ele observava os corredores da delegacia até que algo chamou sua atenção. Uma antiga placa de procura-se com o rosto de Ciborra. Algo em seu olhar parecia quebrar naquele momento, como se, pela primeira vez, ele encarasse a verdadeira extensão do que havia feito. Ele parou, olhou para um dos guardas e, com uma expressão perturbadora, disse: "Eu quero colaborar, porque isso vai me assombrar pelo resto da minha vida." Após quase uma década escondendo a verdade, Marco finalmente revelou o que havia mantido em segredo. Ciborra estava escondido em seu antigo duplex. Com isso, as autoridades agiram rapidamente. Uma equipe especial retornou àquele apartamento, à Rua Garcia de la Serna, 3 vezes para realizar inspeções necessárias. Eles perfuraram paredes, utilizaram densiômetros, introduziram microcâmeras, mas inicialmente não encontraram nada. Alguns até começaram a suspeitar que Marco havia enganado os oficiais. Talvez em sua loucura, confessando um crime que nunca aconteceu. Mas, na terceira inspeção, algo perturbador foi encontrado. No teto do banheiro, escondido, estava um pequeno baú coberto de arroz. Dentro havia uma foto de Ciborra e os investigadores a interpretaram como uma espécie de amarração, um símbolo de maldição. A pergunta ficou no ar. Marco havia realizado um ritual esotérico para fazer sua namorada desaparecer? Ele estava tentando justificar o que havia feito com algo tão sombrio e inexplicável? No dia 6 de junho, a polícia retornou para uma 4ª inspeção. Dessa vez, equipada com um sofisticado sistema de raios-x, projetado para detectar explosivos escondidos. Mas o que eles encontraram foi algo muito mais macabro. Dentro do vestiário, atrás de uma parede oca, estava uma caixa e dentro dela, o corpo de Ciborra. David e sua namorada, inquilinos do apartamento por 7 anos, haviam vivido todos aqueles anos sem saber o que se passava ao lado, separados apenas por uma parede. Durante todo esse tempo, eles compartilharam sua casa com o cadáver de Ciborra, sem ter a menor ideia do horror que se escondia ali. A investigação forense confirmou que a causa da morte foi uma série de facadas, provavelmente desferida com a mesma faca que foi encontrada ao lado da caixa que continha o corpo de Ciborra, dentro da parede do apartamento. Mas nunca foi possível saber com certeza, pois Marco, mais uma vez, surpreendeu a todos com suas palavras. Semanas depois, ele enviou uma carta ao juiz alegando que a imprensa estava mentindo sobre os acontecimentos. Ele agora afirmava que não foi responsável pela morte de Ciborra. Relatou que apenas havia escondido o corpo. Mas a história que ele contou era ainda mais assustadora. Ele revelou que quem a matou não foi ele, mas sim os agiotas da máfia albanesa. Marco não deu nomes, mas ousou contar que cerca de 10 dias antes de denunciar o desaparecimento de Ciborra, os mafiosos apareceram no duplex à noite, trazendo o corpo já sem vida de Ciborra envolto em um saco plástico preto. Eles exigiram o dinheiro que ainda lhe era devido. Marco, chorando, disse a eles que só tinha cerca de 9.000 euros economizados com seus negócios de substâncias ilícitas. Os mafiosos, aparentemente satisfeitos com a quantia, lhe disseram que a dívida estava quitada. Mas antes de ir embora, pediram uma última condição. O corpo de Ciborra deveria desaparecer e ele deveria manter o silêncio para sempre. Marco contou que, durante 2 dias, ficou trancado naquele duplex com o cadáver de sua namorada como única companhia, sem saber o que fazer. Quando o corpo já estava começando a se decompor, o cheiro insuportável tomava conta do ambiente. Então, ele decidiu enrolá-la em um saco plástico e colocá-la em uma caixa de madeira. Dentro da caixa, ele despejou ácido e encheu com cal. Colocou ao lado um buquê de flores e a faca com a qual ela havia sido assassinada. Esses foram os momentos finais de uma vida que poderia ter sido diferente, mas que, tragicamente, foi marcado por escolhas sombrias pela máfia implacável. Durante 9 anos, Marco foi forçado a manter aquele segredo terrível, ou pelo menos essas foram suas palavras. Mas nem todos estavam convencidos. O advogado de Ciborra, indignado, comentou com veemência nas mídias que não acreditava na história contada por Marco. Ele disse que Marco nunca forneceu informações concretas sobre os mafiosos e que toda essa história sobre o empréstimo e o roubo era uma invenção. Uma clara inspiração em outros casos semelhantes na região. O advogado o acusou de ser um psicopata clássico, alguém que se recusava a reconhecer que a morte de Ciborra havia sido sempre culpa dele, e somente dele. Algumas novas testemunhas corroboraram com essa acusação. Antigos colegas de Marco, com quem ele havia saído para noites de bebida em um bar em Benalmádena, se lembram de uma conversa perturbadora. Depois de beber excessivamente e consumir outras substâncias, Marco comentou que estava passando por um momento ruim, porque na Itália, todos pensavam que ele havia matado sua ex-mulher. Os colegas inicialmente pensaram que ele estava apenas fazendo uma piada de mau gosto. Eles olharam para ele, desconfiados, e perguntaram se aquilo realmente era verdade.
Com lágrimas nos olhos, Marco finalmente admitiu, entre soluços, que sim, ele havia comprado ácido e escondido o corpo com a ajuda de um primo italiano. Naquele momento, seus colegas pensaram que ele estava apenas descontrolado, perdido nos efeitos das substâncias, e preferiram ignorar o que ele dizia. Mas aquela última frase, de repente, fez soar como um alarme na cabeça dos oficiais. Marco, sem perceber a gravidade de suas palavras, mencionou um cúmplice, algo que parecia ser apenas mais um detalhe insignificante, mas que virou a chave para a verdadeira virada do caso. Agora, uma simples pergunta pairava no ar, e ela se tornava impossível de ignorar. Quem era o cúmplice de Marco? A parede que escondia o corpo de Ciborra estava quase perfeitamente coberta, com defeitos tão sutis que era quase imperceptível, exceto por alguém com experiência na construção civil. Marco, com suas habilidades limitadas, não poderia ter feito aquilo sozinho. Aquela parede tinha sido construída por um profissional. Após uma revisão minuciosa aos documentos do caso, um novo interesse foi despertado. O pedreiro italiano que havia sido interrogado no início da investigação. Pouco depois da descoberta do corpo de Ciborra, esse pedreiro declarou aos policiais que, no dia anterior ao desaparecimento de Ciborra, Marco havia chamado para ajudar a consertar a parede do sótão. Quando chegou ao duplex no dia seguinte, Marco já tinha comprado todos os materiais, tijolo, areia e cimento. Ele perguntou sobre a namorada e Marco respondeu de forma bastante hostil, dizendo que havia brigado e que ela havia ido para as Ilhas Canárias. Naquele momento, o pedreiro não percebeu nada de estranho na parede que estava sendo coberta, mas ao retornar no dia seguinte, para concluir o reparo, algo o fez parar. Ele notou uma bolsa grande empurrada para o lado. Desconfiado, ele perguntou o que era aquilo. Marco respondeu de forma bastante evasiva: algo que você não quer saber. Naquela época, o pedreiro não imaginava que dentro da bolsa estivesse o corpo de uma mulher. Ele pensou que poderia ser alguma arma ou outro objeto ilegal. Sob o olhar desconfiado de Marco, o pedreiro continuou a levantar a parede em silêncio, sem questionar mais. Quando terminou o trabalho, recebeu seu pagamento e saiu sem mais explicações. Só lá em 2023, quando a notícia do reaparecimento de Ciborra Gagani foi amplamente divulgada, foi que ele finalmente entendeu o que realmente escondia por trás daquela parede. Elizabeth Gagani foi deixada sem palavras ao ouvir o depoimento. O advogado dela também levantou a hipótese de que o pedreiro deveria ser responsabilizado e até sugeriu que ele poderia ser o tal do primo italiano de quem Marco falou durante uma noite de bebedeira, mas isso nunca pôde ser confirmado. O julgamento de Marco Gallo Romeo começou em abril deste ano e ainda permanece uma grande dúvida. Será que foi ele quem assassinou Ciborra? Se os mafiosos realmente existiram, o pedreiro sabia o que estava dentro da bolsa? Havia outros cúmplices que ajudaram a encobrir a verdade? E os pais de Marco poderiam saber o que o filho fez? Então por que disseram à família Gagani que Ciborra estava em Portugal? No final, o que restou de certo foi que o corpo de Ciborra Gagani finalmente reapareceu. Sua família, depois de quase uma década de incerteza, pôde finalmente lhe dar uma despedida digna, no Santuário de Nossa Senhora das Graças, em Netuno. Após o enterro, Elizabeth, entre lágrimas, declarou: "Meu coração morreu com a minha filha." E agora, o caso permanece em aberto, cheio de perguntas sem respostas, até que a verdade finalmente vem à tona. O corpo de Ciborra foi encontrado. A verdade finalmente veio à tona. Mas, em uma história como essa, o que resta quando a terra engole as palavras e o silêncio grita? Resta a dor da perda. Resta a pergunta até onde as escolhas de um homem podem levar. Marco, escondido entre as paredes do tempo, guardou o segredo. Por anos, a mentira foi seu único abrigo, e quando ela se desfez, o peso da verdade o esmagou. Ciborra, perdida na solidão de um segredo, não pôde mais caminhar. E Marco, agora frente à justiça, carrega o fardo do passado, o peso daquelas escolhas que não voltam. Ele tenta explicar o inexplicável, dar voz ao que não se pode explicar. Mas a dor, não é contada com palavras. Ela se espalha pelo vento, ecoa nas ruas e nos corações daqueles que ficaram. O tempo que a tudo apaga, jamais apagará o que ficou para trás. O corpo de Ciborra foi encontrado, mas o que realmente perdemos? A vida de uma jovem que sonhava, amava e se perdeu. E agora, o que resta ainda a quem está por aqui? Resta as perguntas e as respostas que nunca chegam e o vazio de quem poderia ter sido.
Talvez, no final, o maior mistério seja o que passa na cabeça dentro de nós mesmos, o que nos faz cometer esses erros irreparáveis, o que nos leva a cruzar linhas que jamais poderíamos ter cruzado, talvez nunca saibamos. O que podemos fazer, então, é olhar para o que ficou e tentar entender que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra seu caminho, às vezes tarde demais, mas sempre com a força do tempo. Ansioso pelo teu comentário aqui embaixo, e assim, na próxima história, mais peças desse quebra-cabeça irão se encaixar.